E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um assunto bacana na matemática, que é números racionais. Então, preparado? Vamos estudar! Então, vamos lá para os números racionais. Pessoal, olha só. Os números racionais, eles são importantíssimos, pessoal, na nossa vida. Porque eles nos possibilitam, no momento em que a gente entende eles, nos possibilita compreender algo que está presente em algum lugar de modo escrito em números racionais, que vai dar ideias para a gente e informações pertinentes àquela situação. Então, digamos o seguinte: você vai fazer um bolo, e aí a pessoa chega para você, te dá a receita, ou você coleta essa receita na internet, e essa receita fala assim, ó, você vai pegar meio copo americano, sei lá, meia xícara de trigo ou outro produto. Então imagina, veja, meio. O que significa meio? Meio é uma fração, não é? Você vai pegar 1/2 ou 0,5, isso é meio. Então, se eu tenho, por exemplo, um copo, ou um caderno mesmo, eu quero meio caderno desse aqui. Então, meio caderno ou meio caderno cortado ao meio. Então, preste atenção numa coisa básica, veja. Eu falei meio, é uma fração, representa 0,5. Então, veja que você conseguiu abstrair essa informação. Então, por exemplo, você vai pegar 3/4 de um produto, vamos botar assim, um bolo, mais uma vez, um bolo, tá? Espero que não dê fome em você. Então, vamos lá, eu vou pegar 3/4 desse bolo. Então, imagina, bom, o que essa pessoa quis dizer com isso? Eu vou pegar 3/4, então, você vai ter o bolo. Então você vai pegar esse bolo, dividir ele em 4 pedaços, não é? E você vai retirar 3 pedaços, ou seja, 3/4 desse bolo. Então vai sobrar só 1/4. Não é uma cozinha, tá? É 1/4. Tô brincando. Então preste atenção na informação. 3/4, 1/2. Então, pessoal, isso que eu tô falando aqui são os números racionais, e eles são infinitos, tá bom, pessoal? Então vejam só aqui o seguinte: para começar realmente o estudo dos números racionais, eu preciso relembrar um pouco, tá? Relembrar vocês um pouco sobre alguns conjuntos numéricos, beleza? Então presta atenção. Um primeiro conjunto que a gente estuda, tá? É o conjunto dos números naturais representado pela letra N, ok? Então, esse conjunto dos números naturais, ele começa pelo 0 e vai até o infinito, tá bom? Então, ó, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Esse conjunto é o conjunto dos números naturais, tá bom? E ele é um conjunto de números infinitos, beleza? Depois, a gente tem outro conjunto, chamado conjunto dos números inteiros, tá bom? Representado pela letra Z, tá? Essa letra bem estilizada. Então, o conjunto dos números inteiros abrange o conjunto dos números naturais. Isso a gente já viu, tá? Estou só relembrando. Então, preste atenção aqui nos números naturais. Então, ó, é 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Então, olha para cá, 0, 1, 2, 3, 4. Está aqui o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos inteiros, como eu falei para vocês, abrange o conjunto dos naturais pelo seguinte: porque abaixo do zero, ou seja, números menores que zero, tá?
ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e reticências aqui significa infinitamente. Então preste atenção, o conjunto dos inteiros, a gente vai ter números positivos e números negativos. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido. Para a gente pular para essa parte aqui agora, que é o conjunto dos números racionais, representado aqui por essa letra Q, tá? Essa letra Q aqui é Q de quociente, porque os números racionais muitas vezes, na maioria das vezes, vai ser representado no formato de uma fração, beleza? Então, a gente vai ter um número sempre dividido por outro número, beleza? E isso vai resultar no número racional. Então, a gente fala assim, ó, o conjunto dos números racionais é sempre o número A dividido por B, tá ok? A e B ele pertence aos inteiros, tá bom, pessoal? Ele vai pertencer a esse grupo aqui, a esse conjunto dos inteiros. E a gente tem aqui uma observação que B, que no caso seria aqui esse denominador, ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Porque se eu tenho um número dividido por zero, vai resultar aí, tá, em uma inexistência, beleza? Então, não vai poder aqui o denominador ser zero, beleza? Ele tem que ser maior que zero ou menor que zero, tá bom? Ou seja, A e B ele tem que pertencer a esse conjunto dos números inteiros. Beleza até aí, tranquilo? Dá uma respirada aí para a gente dar continuidade, ok? Então, ó, eu coloquei aqui esse tópico para a gente dar uma olhada nele, que é número racional inteiro negativo, ou seja, a gente vai olhar aqui essa parte, tá, dos números do conjunto dos inteiros para a esquerda. Imagine isso aqui como se fosse uma reta numérica, tá bom? Depois a gente vai dar alguns exemplos, na verdade eu vou dar alguns exemplos, tá? Para a gente ter uma noção de reta numérica, e eu acredito que você já tem. Vamos lá. Então, ó, número racional inteiro negativo. Eu tenho o número 4 dividido por menos 1. Perceba que isso aqui é uma fração, tá bom? E eu tenho 4 dividido por menos 1. Menos 1 está aqui, ó, no conjunto dos inteiros. É como se fosse esse número B, tá bom? Essa letra B aqui. E o A sendo o 4. Então, eu tenho 4 dividido por menos 1. Obedece aqui, tá, a essa definição que A e B pertencem aos inteiros. Tudo bem. Qual é o resultado dessa divisão, tá bom? Qual é o resultado dessa divisão? Esse quociente aqui, 4, beleza? 4 é um número que está no conjunto dos inteiros? Beleza? Então, tudo bem. Olha só outro número aqui, o 8. O 8 está no conjunto dos números inteiros? Tá sim, tá? Ele está aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, porque eu esqueci de fechar. Tá bom? Ok. Então, ó, 8 dividido por menos 4. Perceba mais uma vez que o denominador aqui, ó, ele é negativo, né? Negativo aqui vai estar representado aqui no conjunto dos números inteiros. E ó, ele também vai ser, é claro, um número negativo, no caso o resultado, que vai pertencer ao conjunto dos números racionais. Beleza? Então, a gente tem aí, ó, número racional inteiro negativo. Olha só, outro exemplo aqui. Eu tenho menos 6 dividido por 3. Então, um número negativo, nesse caso aqui vai ser o A, o B aqui é o 3, tá? Numerador, denominador. E essa divisão aqui vai me resultar no quociente, tá, negativo, menos 2. Menos 2 é um número racional e também é um número inteiro. Recapitulando aqui, o que a gente tem? A gente tem que os números naturais está inserido no conjunto dos números inteiros e os números inteiros está inserido num conjunto aqui, tá, dos números racionais. Então, um vai abrangendo
o outro, um está dentro do outro, tá bom? Beleza. Falar assim, um está dentro do outro é meio errôneo isso, porque os números, tá bom? Por exemplo aqui, o menos 3. O menos 3 ele não pertence ao conjunto dos naturais, tá bom? Então falar um dentro do outro é errôneo isso. Mas preste atenção nesse diagrama que eu vou fazer aqui. Ó. Então eu vou ter mais ou menos assim. Aqui. Você pegando qualquer livro didático aí, que no comecinho dele, que trata sobre números, você vai ver mais ou menos um diagrama parecido com esse aqui. Então aqui dentro eu vou ter o conjunto dos naturais, que está dentro do conjunto dos números inteiros, e esses dois aqui vai estar dentro do conjunto dos números racionais, tá bom? Essa representação aqui é bem interessante, então a gente ter. Vamos lá para esse outro tópico aqui. Número racional inteiro positivo. Bom, vamos lá. Número racional inteiro a gente quer, só que agora a gente quer ele positivo. Tudo bem, então a gente vai encontrar frações, tá bom? Divisões de número que resultam em quocientes positivos, tá bom? Ó, 3 dividido por 1. 3 dividido para uma pessoa vai resultar em 3. 3 número positivo. Então é um número racional inteiro positivo. Outra fração, 4 dividido por 2. Olha o resultado, ou seja, o nosso quociente, que é um número racional inteiro positivo, é o 2. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 6 é 1. Ou olha aqui outra representação de um número, tá? Racional inteiro positivo. Simplesmente o 7. Aí você diz assim, ó, o 7 é um número natural. Ele está aqui. Beleza, mas ele também é um número inteiro. E ele também vai ser um número racional, beleza? Porque está tudo dentro desse contexto aqui, beleza, pessoal? Porque olha só, eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma fração assim, se eu tenho esse 7 aqui, 7 dividido por 1, esse resultado é 7. Então perceba, eu tenho uma fração que configura, né, que vai configurar um resultado, ou seja, um quociente, e veja que meu resultado é positivo, 7. Número 12 também é um número racional. Então, esse conjunto dos números racionais é um conjunto bem abrangente. Tá bom, pessoal? Vamos ver aí mais detalhes. Bom, pessoal, continuando aqui. Temos agora número racional decimal. Eu faço questão de trazer isso daqui porque assim, você fala de número racional, feito eu falei para vocês aqui agora, imagina apenas uma fração. Mas existem algumas frações que vão te entregar, tá bom, de quociente números com vírgula. E aí chamamos esses números de números decimais, beleza? Tem algumas características de números decimais que a gente fala assim, ó, números centesimais, tá? Números milesimais. E aí não vem o caso, tá bom? O que eu quero que você atente aqui é para o seguinte, que números racionais também abrange aí, tá, os números decimais, ou seja, resumindo, é a divisão, é o quociente de uma fração. Então, mais uma vez, o mesmo exemplo que eu dei no começo, meio copo, 1 dividido por 2, isso vai resultar em 0,5. Então veja, 0,5 apareceu aí um número decimal, e esse número decimal é um número racional. Tudo bem? Então eu trouxe aqui para vocês algumas representações, tá? Número racional decimal. Então veja o número meio aqui, ó, 0,5. Perceba que a gente tem aqui uma fração, tá? A dividido por B, e resultou aqui em um número racional, tá bom? É o quociente.
Então perceba aqui mais outra representação. Eu tenho 3 dividido por 4. Isso aqui vai me resultar em um número racional, só que racional decimal 0,75. Beleza? Olha a outra representação aqui. Agora eu tenho um número negativo, tá? Um número racional inteiro negativo dividido por um número racional inteiro positivo. Olha só, a gente tem um quociente, tá? Um número racional 0,8, desculpa, menos 0,8. Então perceba, tá? Que esses números decimais aqui pertencem ao conjunto dos números racionais. Joia? Então, respira fundo e vem comigo aqui. Vê agora módulo de um número racional. Então eu tenho algumas representações aqui e vou falar sobre elas. Beleza. Então olha o que eu tenho aqui, primeiro exemplo. Eu tenho menos 4 dividido por 5, o mesmo exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho como resultado um número negativo decimal, menos 0,8. Se a gente for representar esse número numa reta numérica, olha onde ele está. Aqui. Então eu tenho uma representação da reta numérica, 0 para a esquerda aqui os números negativos, tá? E 0 para a direita os números positivos. E esse número aqui, menos 0,8, que é um número racional, está posicionado geometricamente aqui. Beleza? Tudo bem. Só que eu quero o módulo de um número. Como que eu faço essa representação? Essa representação de módulo é por duas barrinhas assim, tá bom? Então perceba que eu coloquei a mesma fração aqui dentro e aí eu fiz uma representação de duas barrinhas. Essas duas barrinhas vão representar o módulo do número. Então qual é o módulo desse número aqui? Menos 4 dividido por 5 é o número positivo, tá bom, pessoal? Então olha só, o módulo de menos 4 dividido por 5 vai ser 4 dividido por 5, que vai me resultar num quociente, num resultado positivo, beleza? Então, resumindo, se eu quero um módulo de um número, e se esse número for negativo, o módulo desse número vai ser ele, tá? O resultado dessa divisão positivo, beleza? Então, vem cá assimilar um pouco mais sobre isso. Outro exemplo aqui, eu tenho menos 1 dividido por 2, esse resultado eu quero ele em módulo, então eu tenho módulo de menos 0,5. Então, o módulo de menos 0,5 é 0,5 positivo. Esses dois exemplos aqui, eu fiz questão de trazer nessa reta numérica para você ter uma noção melhor do que é módulo. Eu entendo o módulo assim, tá? Um jeito facilitado. O módulo, pessoal, é a distância, tá bom? Ele quer saber a distância. Então, essa distância não pode ser uma distância negativa, tá? Tem que ser uma distância positiva, tem que ser uma distância aí real, tá bom? Então, preste atenção. A divisão desse número aqui resulta em menos 0,8. Se eu for localizar esse número daqui na reta numérica, ele vai estar situado aqui, tá bom? Isso é uma representação. Então perceba que essa distância do zero até esse ponto é a mesma distância do zero até aqui. Ah, professor, mas aí são números negativos e positivos. Olha, preste atenção. O que eu estou querendo que você visualize é apenas essa distância. Do zero até esse ponto e do zero até esse outro ponto. É a mesma distância. Apenas esses números aqui que são simétricos, tá bom? Um é negativo, o outro é positivo. Mas o módulo vai tratar dessa distância. A distância é a mesma? É a mesma, tá bom? Então, se é a mesma, se eu for tratar esse número aqui como o módulo, eu quero o módulo, tá, de menos 0,8. Então, o módulo de menos 0,8 é essa distância daqui. Então, a distância tem que ser positiva. Então, olha só, o módulo
de menos 0,8, no caso é essa divisão aqui, ó, menos 4 dividido por 5, eu vou ter 0,8, ou seja, uma distância positiva, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido e vamos para o nosso querido exercício. Para fixar esse conteúdo, eu trago para vocês aqui um exercício bacana, tá bom? Não é difícil, não se espante. Apenas leia com calma que você vai entender e eu vou te ajudar aqui na compreensão. Calma. Vamos lá. Primeiro, cite 3 exemplos que aparecem em números racionais. Ou seja, eu quero 3 exemplos que apareçam números racionais. No começo dessa aula, eu falei para vocês alguns exemplos aí. Um deles foi, vou dar uma dica, uma receita de bolo, beleza? Então, onde mais aparece? É isso que eu quero aqui nesse primeiro, tá bom? 3 exemplos de como aí aparecem, tá, os números racionais. Mais um aqui, ó, o 2. Represente na reta numérica os seguintes números racionais. Então, eu preciso nessa questão que você desenhe uma reta numérica e faça os pontinhos representando aqui, ó, geometricamente esses números racionais, tá bom? Então, eu tenho esse número racional meio, eu tenho menos 0,5 e tenho 7 dividido por 3. Então, aqui você vai ter que fazer divisão para ver aí qual é o quociente. Aqui você já tem o número decimal, que é racional, só que preste atenção que ele é negativo, tá bom? E aqui eu tenho 7 dividido por 3, ou seja, você vai fazer essa divisão, achar o quociente e colocar na reta numérica a posição deles, tá bom? Nesse terceiro aqui, eu já tenho aqui, ó, uma reta numérica e vamos ver o que aqui está pedindo. Encontre o valor de cada número racional na reta numérica, beleza. Então eu tenho uma reta numérica aqui ampliada, tá bom? Aqui eu tenho uma representação do 0 e do 1. A gente sabe que na reta numérica a gente tem ali o ponto central 0. Na esquerda do 0 a gente tem os números negativos e na direita do 0 a gente tem os números positivos. E aqui eu tenho apenas os números da direita. Então, preste atenção aqui. Eu quero encontre o valor de cada número racional na reta numérica. Então, esse valor aqui da letra A, que valor é esse? O valor da letra B, que valor é esse? Da letra C, da letra D, da letra E e da letra F. Então, deixa eu ajudar vocês aqui. Ó, preste atenção. Do 0 até o 1, eu tenho que medida? Que valor? 1. Preste atenção que o B está dividido esse segmento aqui em 2. Ou seja, é como se fosse 1 dividido por 2. Então, esse pontinho aqui, que eu vou fazer aqui, ó, esse pontinho aqui B, ele é o 0,5. Concorda comigo que o 0,5 eu posso escrever também 1 dividido por 2? É isso mesmo, tá? Então, quem vai ser esse número aqui? Quem vai ser esse número aqui? E esse outro número aqui, quem é que vai ser? Ó, então, é isso que eu quero que você classifique cada um, beleza? O valor deles. 4. Determine o módulo dos números racionais a seguir. Então, nessa quarta questão, eu quero que você, tá, determine o módulo desses números. E o que foi que eu falei? Que o módulo do número é apenas a distância, tá bom? Aqui, para ficar claro também, uma ideia bacana, que eu falei, agora eu vou falar de novo, é que é o seguinte, se você quer o módulo de um número negativo, o resultado é positivo. E se você quer o módulo de um número que é positivo, o resultado é ele positivo. Então, resumindo mais uma vez, para ficar claro, o módulo de um número negativo é ele positivo. E o módulo de um número positivo é ele positivo. Então, sempre o módulo vai dar positivo. Joia? Ok. Então, eu quero o módulo de menos 0,2. Resultado é ele positivo, então é 0,2.
2. E assim você vai fazer para os demais. Espera um pouquinho que vai vir a quinta questão. Quinta questão, vem cá. Determine o valor simétrico de cada número racional. E aí, ó, eu vou pegar aqui meu lápis para fazer exemplos para vocês. Vejam só. O valor simétrico, pessoal, na verdade é o número, como é que eu posso falar? É o número, aí eu embolei tudo, mas tudo bem. Olha só, vamos fazer exemplos aqui. Deixa eu ver, vou pegar aqui uma reta e qual vai ser o valor simétrico desse número aqui. Então imagina aqui que eu tenho 0 e aqui eu tenho, vou ampliar isso aqui, deixar ele bem grandão aqui, vou deixar aqui o menos 1 e aqui eu vou deixar 1. Então aqui bem grudadinho aqui, ó, eu tenho esse valor, menos 0,1. E aqui grudadinho nele aqui, eu tenho o valor simétrico dele, 0,1. Então perceba aqui, ó, é como se fosse o módulo, tá bom? Mas preste atenção. Eu quero aqui, ó, o simétrico desse número, ou seja, o número que está a mesma distância dele em relação ao zero, tá? Esse ponto aqui inicial. Então, o simétrico do menos 1, o simétrico do menos 0,1 é o positivo dele, é o 0,1. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui, respondendo para vocês, é o simétrico desse número daqui, menos 0,1, é ele positivo. E aí o número contrário desse daqui agora, veja, eu quero o simétrico de 3 sobre 10. Então, o simétrico vai ser o número oposto a ele. Mais uma vez, veja só, o simétrico desse número foi ele positivo, e o simétrico desse número positivo vai ser ele, escutei aí, negativo. Isso. Ó, eu vou pegar assim, ó. Bom, mais ou menos assim. Não, vou deixar assim. Beleza? Então, ó, o que eu tenho? Eu tenho números simétricos, ou seja, a mesma distância em relação ao zero, de um para o outro, é a mesma, tá bom, pessoal? Ó, essa distância é a mesma que essa daqui. Então, esses números são números simétricos. Mais uma vez, resumindo, números simétricos é aquele número que tem um sinal oposto, digamos assim. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Tá bom? Então, número simétrico desse daqui é ele positivo, já que ele é negativo. O número simétrico desse número é ele negativo, já que ele é positivo. Joia? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, das informações que eu postei aqui. Se você já é inscrito no canal aí, dê o seu joinha, deixa o seu like também. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha aí com as pessoas que queiram informações referentes a números racionais, tá bom? A matemática básica. E é isso aí, pessoal. A gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau!